Ok, então vamos aqui tentar entender como é que se constrói uma biblioteca em si. Então nós vamos passar por várias etapas, desde entender com mais profundidade como é que funciona o include, como é que a gente vai utilizar os códigos de guarda, o que são os módulos e como é que a gente usa esses módulos, tá certo? Então se você ainda não viu a parte sobre diretivas do pré-processamento, você precisa dar uma olhada nela antes de vir para cá. Então, o processo de compilação ele tem 3 etapas que a gente pode ver aqui nessa figura. O primeiro que a gente viu é o pré-processador, que no caso do C, a gente vê o CPP, o C Preprocessor. O pré-processador são todos aqueles processamentos de texto, troca, substituição, inserção, remoção, que são feitos para o compilador. O compilador vai avaliar se o teu código está escrito corretamente e o linker vai juntar o teu código com os outros códigos necessários para o executável funcionar. Por exemplo, quando você dá um include no stdio, esse include vai te trazer as definições das funções do stdio e das estruturas do stdio. Então, com base no que é colado aqui, você sabe que o teu puts, recebe uma string, porque é isso que está sendo dito lá no stdio. Mas o código do puts não está no exemplo.c. O código do puts está, por exemplo, no stdio.c, que gerou um código objeto, que está em algum local da tua máquina, e quem vai juntar o teu exemplo.c com o código objeto do stdio é o processo de linkagem. Então, um módulo, ele contém tudo o que ele precisa para que ele teste se ele funciona direito. E aí o processo de linkagem vai juntar os módulos para que nós tenhamos o executável final. Então, vamos, para a gente dar sequência, entender o processo entre declarar, a diferença entre declarar e definir. No C, você só pode definir uma única vez, mas você pode declarar várias vezes. A declaração acontece quando você diz a seguinte coisa. Existe uma função que é void e o nome dela é show. Você pode fazer isso várias vezes, você está declarando a função várias vezes. Não tem problema nenhum, mas você só pode definir ela uma única vez, ou seja, dizer como é que ela funciona. Olha, a função show, ela faz o seguinte, putz, oi pessoal, é isso que a função faz. Então aqui nós estamos definindo, aqui nós estamos declarando. A declaração pode acontecer várias vezes no módulo C, no programa C, mas a definição é apenas uma única vez. E essa definição pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, eu posso colocar ela aqui no final. Por isso que eu posso chamar o show bem aqui. Então, por exemplo, se eu rodar o nosso código, a gente tem o oi pessoal. Mesmo que eu tenha declarado várias vezes, não tem problema nenhum, porque você permite que eu declare várias e defina apenas um. Vamos colocar essa função em outro lugar? Então, eu vou criar aqui um outro local, code ajuda.c. A nossa função show não vai estar aqui, vai estar no ajuda.c. Eu consigo compilar o módulo normalmente, o módulo de exemplo. Não consigo gerar o executável a partir do exemplo.c, mas eu consigo gerar o módulo. Então, por exemplo, eu posso fazer gcc -o exemplo.c, -c, exemplo.c. Se a gente olhar na nossa pasta, a gente vai ter o exemplo.o, que foi o código objeto gerado a partir do exemplo.c. E ele não deu problema nenhum, porque aqui eu estou dizendo, olha, quando eu for linkar, você vai encontrar essa função show. Acredite que essa função show existe. Se eu remover isso daqui e tentar gerar um módulo, ele vai dizer, ei, você está usando a função show que você não disse onde é que ela está, você não disse que ela existe. O que nós fizemos foi, ei, existe uma função show. Módulo. No processo de linkagem, acredite, ela vai aparecer. Então, nós podemos fazer tudo junto, para processar, compilar e linkar, por exemplo, passando as duas funções, ajuda.c e exemplo.c, para gerar o exemplo.
Então aqui eu estou gerando os dois códigos do objeto, do exemplo.c e do ajuda.c, e linkando os dois, juntando os dois para gerar o exemplo. Ops. Cadê? Preciso desse aqui não. GCC exemplo.c, ajuda.c, menos o exemplo. Aqui ele está reclamando no ajuda.c, na hora que eu fui gerar o módulo, que ele não achou o puts. De onde é que vem o puts? Ei, o puts está no stdio.h. Oi, pessoal. Tá? Então, quando eu passei os dois códigos C, ele gerou o módulo do primeiro, gerou o módulo do segundo, linkou os dois. Se eu fosse fazer separado, eu faria GCC-C, ou seja, só gere os códigos dos objetos, ele vai gerar o exemplo.o e o ajuda.o. E agora eu posso dizer, ei GCC, eu quero que você junte o exemplo.o e o ajuda.o para gerar o exemplo. Okay? Então, o módulo ele tem que saber como funcionam as funções e o linker tem que juntar todas as funções que eu preciso para gerar o meu código final. Se por acaso, ok?